Atenção, grande ABC em São Paulo. Vem aí mais 2 grandes lançamentos da Patriani em São Bernardo. Os 2 na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes e o outro com apartamentos de 3 suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla e tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. 2 condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriani. Quando a gente fala em indústria química, petroquímica, no polo petroquímico de Capoava, uma das primeiras preocupações que vem à mente é em relação à segurança. Você sabe o que é PAN, o Plano de Auxílio Mútuo, que envolve toda uma cadeia de profissionais especializados e preocupados em criar condições de segurança não só para os trabalhadores das indústrias do polo, mas para todo o entorno. O PAN foi criado já há algum tempo. A gente vai contar um pouquinho da história dele, porque eu estou aqui com o primeiro coordenador do PAN de Capoava, João Carlos Hermenegildo, o Chuca. Se eu falar João Carlos, ninguém vai saber quem é, né, Chuca? Eu mesmo sei. Como é que foi a criação do PAN? Como é que surgiu? Como é que foram as conversas para chegar nessa realidade de hoje? Bom, eu quando comecei no Polo Petroquímico Capoava, estava estudando Química e vim para partir uma empresa do Polo Petroquímico Capoava. Depois saiu a portaria 3214 do Ministério do Trabalho exigindo que as empresas tivessem técnico de segurança, né? Aí foi que eu fiz o curso de técnico, a empresa pagou o curso para várias pessoas e foi vendo quem deu mais certo na área. E como eu me identifiquei muito com a profissão, eu fui efetivado como técnico de segurança da empresa. Aí comecei a ver e participar de uma reunião de um grupo chamado GESEQUIP, que é Grupo de Higiene, especialista em higiene e segurança do trabalho das indústrias do polo químico e petroquímico, né? Isso era que ano? Na década de 70. E aí nós começamos a fazer esse grupo, começamos a se reunir para falar dos problemas nossos do polo, né, das empresas todas do polo, do entorno do polo, e começamos a ver que só se falava em emergência nessa reunião. Então, falando, não adianta mais ficar falando de GESEQUIP, vamos separar e vamos montar um grupo de auxílio mútuo de emergência aqui. Nessa época no Brasil eu só tinha uma referência que era o PAN de Cubatão, que era foi o primeiro PAN montado no Brasil, né, que eu conheço. E fui lá em Cubatão, vi como é que era, funcionava e montei aqui juntamente com os outros profissionais o PAN de Capoava, que foi então, portanto, o segundo PAN montado aqui no Brasil. Isso tudo porque quando eu passei para a área de emergência, eu percebi que ninguém é suficiente sozinho numa emergência. Então, se dá uma emergência, principalmente no polo indústria petroquímica, você vai precisar muito de ajuda mesmo externa. E o Corpo de Bombeiros estava, naquela época, deve ser mais ou menos a mesma coisa, uns 20 minutos da empresa. E tem um ditado no polo que diz que os primeiros 5 minutos são mais importantes que as próximas 5 horas, né? Sim. Porque se você conseguir controlar a situação em 5 minutos e ela não se alastrar, é muito melhor do que deixar se alastrar depois de 5 horas, talvez não consiga nem apagar, né? nem resolver o problema. E aí, junto com esse pessoal, nós montamos o nosso PAN, começamos a fazer treinamentos, reuniões e padronização de equipamento, tudo. E o PAN começou a se desenvolver. E nós percebemos que realmente esse era o caminho. Por isso que nós montamos e começamos a fazer muitos treinamentos mesmo. Então, quando dava emergência numa empresa, todas as outras já conheciam as vias de acesso das empresas, já conheciam os principais produtos do seu risco. E você, numa emergência à noite, ou de madrugada, que você tem um efetivo reduzido na empresa, você vai contar com, no polo, por exemplo, tem uma grande vantagem também, né? Que as empresas são interligadas pelo fundo. Poucas empresas você precisa sair na rua para atender. Sim. Então, o atendimento era muito rápido aos vizinhos. Na verdade, esse atendimento existia de forma nada planejada, sabe? Dava uma emergência na empresa do vizinho e tinha ajudar porque conhecia o cara lá. Uhum. Mas depois que nós fizemos isso aí, começou a sair de maneira planejada realmente, né? Então essa facilidade foi aí que nós vimos que a importância dessa atuação conjunta. Sem dúvida. Se a gente fala em atuação conjunta,
você fala Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, sociedade, quais são os setores que compõem o plano? Isso. Primeiro, além das empresas, da proximidade, né, aquilo que eu falei, pessoal aí, quem vai chegar primeiro na sua empresa é sempre o seu vizinho, não é o bombeiro, não é o defesa civil, porque ele leva algum tempo para chegar. Sim. Se o seu vizinho estiver treinado na sua realidade, ele vai te ajudar muito, muito rapidamente. Você vai ter, se você tem 10 brigadistas à noite, no polo, por exemplo, são 10 empresas, em 15 minutos você tem mais 20 brigadistas te ajudando. Isso aí ajuda também quando você fala em poder público. Porque quando você vê o bombeiro, por exemplo, da Polícia Militar, participando da reunião aqui, por exemplo, você conhece o oficial pelo nome. Esse oficial conhece a sua planta. Esse oficial conhece o oficial de segurança da sua empresa. Então ele não vai chegar na sua empresa e botar o caminhão lá no meio da onde ele vê a fumaça e tampar, obstruir as ruas que precisa ver sair uma ambulância, alguma coisa. Por quê? Porque ele conhece e sabe. Então, essa união com a Defesa Civil, muito importante para a Defesa Civil, porque o Polo Petroquímico Capoava está encravado no meio de uma comunidade de todos os lados. Sim. Então, se der uma emergência que extrapole o muro da sua empresa, vai precisar da Defesa Civil para travar essa comunidade. Plano de abandono da comunidade, treinamento da comunidade, isso tudo a empresa não pode fazer. Quem faz, tem que fazer é a comunidade. E o Corpo de Bombeiros também, por sua vez, passa a conhecer também a empresa. Então nós temos o trabalho de pessoal visitar as empresas do polo e conhece as vias de acesso, os riscos. Então tem que dar uma emergência lá, tudo fica mais fácil. SAMU, a mesma coisa. Você pode ter uma emergência na sua empresa que não é nem fogo nem vazamento. Pode ser uma intoxicação de todos os funcionários, por exemplo. O que você vai precisar de ambulância? Sim. Um monte de ambulância do SAMU. Então o SAMU é só importante. A população, ela participa, ela precisa participar mais? Como é que é essa? Nós temos um problema sério de participação. Eu tenho um problema que eu sempre falo que a Defesa Civil, né, tem que passar a ser cargo técnico. Eles são cargos políticos. Eles, quando se trata de cargos políticos, cada ano, cada 4 anos, muda. Tem que ser profissional de carreira, né? Muda o profissional de Defesa Civil. O que acontece no polo lá? Quando você acabou de treinar o pessoal de Defesa Civil na sua realidade, ele começou a fazer um trabalho junto com a comunidade, vem, troca o prefeito, troca o cara de Defesa Civil, tudo. Começa tudo do zero de novo. Então esse é um problema que a gente tem que administrar e a dificuldade que o pessoal tem. E nesses anos todos, a gente teve grandes ocorrências, algumas que marcaram mais? Não, porque eu estava lá, né? Essa é a importância. É porque a gente fala disso, porque quando se fala, às vezes a população fica assustada. Recentemente, as prefeituras de Mauá e de Santo André assinaram decretos delimitando a área, vão ser discutidas aí normas para se evitar, por exemplo, que se ergam edifícios grandes ao redor, aquilo que já está, você tem que trabalhar com a população, mas a gente vê essa preocupação como um todo. Mas é importantíssimo saber que, em que pese, é lógico que a indústria química, petroquímica, ela tem os riscos pelo material com o qual ela trabalha, mas que, graças a esse trabalho que vocês fazem, hoje a gente pode dizer que, se não 100%, mas em grande parte, a população está relativamente segura. Né? Você vê se você for analisar o nível de ocorrência que acontece no estado de São Paulo, as indústrias que pegam fogo, que queimam, que prejudicam a comunidade, são empresas pequenas. São indústrias de fundo de quintal, que nem a vistoria do bombeiro às vezes tem. Indústrias grandes, petroquímicas, eles têm um trabalho de análise de risco, e essa análise de risco estabelece os cenários. Aí estabelece o pior cenário, por exemplo, o pior cenário aqui você vai atingir 2 ruas dessa comunidade. Então a empresa trabalha essa comunidade, junto com a Defesa Civil. E trabalha muito o quê? Em cima desse cenário, fazendo treinamento em cima desse cenário, porque o dia que acontecer, a consequência vai ser muito menos. E em cima desse cenário também, cada vez que ela faz o treinamento, ela atualiza aquele cenário que tem que ser atualizado. Então, trabalhando na prevenção, você não tem ocorrência. Sem dúvida. Ou se tiver, é muito mais difícil ter. Para você ter uma ideia, o nosso polo petroquímico Capoava, que tem 50 anos, você vê uma emergência grave que atingiu a comunidade, que eu saiba, não tem. É verdade. Senhor, cara, tá vendo um botão aí nessa tua camiseta escrito dinossauro? O que é isso? Explica pra gente. Eu sou dinossauro, né? Opa! Esse é um grupo que eu montei do WhatsApp quando parei, então, 6 anos atrás, dos amigos meus do Brasil todo aí que tem na área de emergência. E é um grupo de especialistas em todas as áreas de emergência, e para fazer parte desse grupo você tem que ter no mínimo 20 anos de experiência na área de emergência. Então nós somos 84 especialistas hoje no Brasil todo, temos especialistas em diversas áreas,
E é um grupo de ajuda ao poder público. Caso de uma emergência muito grande, grave, o bombeiro tem dificuldade, a defesa civil tem dificuldade, joga no grupo que a gente vai ter sempre um especialista que pode ajudar com palavras ou até mesmo com gestos e atos. Uns verdadeiros anjos da guarda, hein? Os anjos da guarda, e aqui tem muitos ex-comandantes do Corpo de Bombeiros, que tem a sua experiência na área militar, né? E esse grupo eu estou muito satisfeito com ele, porque a gente tem ajudado muito o poder público aí. Legal. Vamos falar disso. A gente ficaria aqui mais algumas horas conversando, mas você sabe o tempo da televisão é implacável. Quero agradecer muito a tua entrevista. Se você tiver alguma declaração final, fique à vontade. Eu gostaria de salientar, né? Hoje eu queria parar de trabalhar, na realidade, parei de trabalhar efetivamente há 6 anos e comecei a fazer só esse trabalho de ajudar os PANs do Brasil todo. E eu gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento ao Grupo Ambipar, que hoje eu sou funcionário consultor da Ambipar, e a Ambipar que patrocina minhas viagens, meu trabalho, tudo que eu faço para ajudar a montagem desses planos aí, porque é importante para as indústrias e é importante para a comunidade. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza de que a Ambipar faz isso porque ela reconhece a importância e a necessidade dessa atuação. Do trabalho conjunto. Verdade. E tanto em indústrias como em áreas portuárias, ou muito em plano de porto, né, que o porto pode ter problema de vazamentos, tem muita ocorrência em porto, e trabalha na parte portuária também. Bom, eu ficaria aqui, como você falou, eu ficaria... A gente vai falar mais dessa. Obrigado. João Carlos Hermenegildo do Chuca, do PAN Capoava, falou com vocês. A Expo chegou no final aí e são 27 pessoas aí que estão chegando nesse ponto, né? Então, parabéns a todos vocês por toda a dedicação. Acho que é uma jornada, isso é um ponto dessa jornada, né? O que vem pela frente, que a gente pode dizer aqui é o seguinte, né? Nós não estamos aqui empregando todo mundo agora, mas assim, o que a gente puder fazer dentro das nossas possibilidades de poder conversar com as empresas parceiras nossas que têm soldadores, que têm caldeireiros, a gente irá fazer para que a gente consiga, né, dentro do que é necessário, do que é possível e tal. Então, assim, de novo, parabéns, obrigado Senai, eu acho que foi um parceiro importante aí, Raimundinho aí também, eu acho que os meninos entram aí, não é dos químicos, mas é importante, eu acho que é uma força de trabalho e assim, e sangue novo entrando, né? Eu acho que é importante a gente ter, assim, uma empresa ela é feita de vários perfis, diversidade, a Braskem fala muito sobre diversidade de tudo, é importante a gente ter cabeças diferentes, as cabeças diferentes fazem com que a gente seja mais amplo, a gente consiga aproveitar ideias, né? E aí diversidade em tudo e diversidade de gente nova com a idade ou nova na função, mas que também gente nova na função vencem alguns vícios. Então acho que isso é um ponto importante também. Então, de novo aí, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns a todos vocês aí por terem
chegado a esse ponto, que esse ponto, na verdade, é um ponto de uma jornada. E desejo a todos realmente que, assim, que essa jornada siga e assim, se empenhe, né? Se empenhe, porque cada um constrói a sua carreira. Eu tenho certeza que, assim, a base, ela foi dada aí, né? Acho que vocês estavam sendo muito bem cuidados aí. Então, tenho certeza que estarão prontos para. Aproveitem essa oportunidade aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês aí. Muito bem, foi o Luiz Pazinho, diretor industrial da Braskem, que falou aqui no Formatura Emprega Mais ABC 2022. Para agradecer a presença do Renato Bresciani, gerente de projetos, a Silvia Tabarim Vieira, gerente de relações institucionais, a Ivete de Jesus, gerente da planta de olefinas e utilidades, o Rodrigo Albuquerque, gerente da planta de aromáticos e especialidades, o Silas Santos de Oliveira, gerente de manutenção, Fernando Chaú, gerente de meio ambiente, os demais integrantes também compõem o time da Braskem, ok? E convido também agora para essa oportunidade a equipe do Senai, através do Paulo Brito, que é o coordenador de relações com a indústria do Senai de Santo André e Mauá. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, juntamente com vocês, parabenizá-los por essa conquista. Nós sabemos que não é tão fácil, né? Mas vocês se empenharam e chegaram até aqui. Poucos ficaram pelo caminho, infelizmente. E sabemos que aqueles que ficaram também, alguns até por motivos muito justos, né? Pessoas que conseguiram se reinserir no mercado de trabalho, logo picaram, né? Mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco no Senai nesse tempo todo, né? Foram 2 meses e um pouco mais aí que isso, e foi tudo muito bem. Os professores que aqui estão, né? Eu quero agradecê-los também. E vocês foram muito elogiados pelos professores. Parabéns. Vocês foram muito elogiados. Agradecer a Braskem por essa parceria. E nós estamos numa parceria, não é só nessa questão, né? Nós temos várias frentes de trabalho, felizmente, né, Lucas? Né, Jaque? E nós estamos trabalhando aí, né? A Thaís, há muito tempo a gente vem numa luta aí, nós estamos trabalhando em prol daquilo que o Senai sabe fazer de melhor, que é a formação profissional. Nós estamos aqui para isso, né? Nós queremos contribuir com vocês, nós queremos fazer diferença na vida de vocês. Tem muitas coisas na nossa vida que é melhor a gente perder do que achar, né? Nós não gostaríamos de que fosse assim, que realmente a gente possa estar ajudando pessoas. Esse é o nosso propósito. Foi isso que nós tentamos ao longo desses 2 meses e meio, aproximadamente, que vocês passaram conosco. Parabéns, sucesso a todos. Obrigado, Braskem. Atenção, Grande ABC em São Paulo. Vem aí mais 2 grandes lançamentos da Patriani em São Bernardo, os 2 na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes e o outro com apartamentos de 3 suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla e tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. 2 condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriani.
Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, começa mais um bloco Saúde do Homem. E ainda dentro do Novembro Azul, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto. Professor, muito obrigado por atender ao pedido da entrevista. Sempre bom estar aqui, Joaquim. Ótimo. Bom, professor, na outra semana nós falamos do Novembro Azul, uma visão geral que você passou aí para os nossos telespectadores, e hoje a gente ficou de falar de doença da próstata, de tumor benigno, de câncer. O que a gente pode falar de orientação para os nossos amigos aí? Bom, Joaquim, praticamente o ser humano tem 3 problemas principais na próstata, né? O aumento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é uma condição que começa a partir dos 40 anos de idade. A próstata normal tem por volta de 20 gramas, que é o tamanho de uma noz, e a partir dos 40 anos, ela, na maior parte dos homens, ela passa a ter algum grau de crescimento, tá? E esse crescimento se dá normalmente numa região em volta da uretra. Então, por isso que o crescimento prostático benigno dá sintoma de obstrução da uretra. Tem uma outra doença benigna da próstata, que é a inflamação, que é a prostatite, né? A prostatite dá mais em pacientes mais jovens, uma faixa etária um pouco menor, e dá muito sintoma urinário também, porque a inflamação da próstata acaba dando muito sintoma de dor, né? E a dificuldade urinária também é significativa. Tá? E em algumas situações também problemas ejaculatórios. Então, quando a gente tem muita dor urinária e problemas ejaculatórios, a gente suspeita, então, da prostatite. E o câncer da próstata, que é uma doença normalmente silenciosa na parte inicial do desenvolvimento, de homens acima de 50 anos de idade, né? Acima de 45 anos já eventualmente pode aparecer o câncer da próstata. E aí, com exames de rotina, com toque e PSA, que a gente acaba surpreendendo aí um diagnóstico precoce inicial dessa doença. Então, praticamente essas 3 doenças, Joaquim. Legal. Bom, você falou dos exames iniciais, e sempre tem, e é bom falar, porque ainda, por incrível que pareça, por mais que a gente converse, por mais que se faça campanha, ainda existe um preconceito da parte dos homens, né? Ah, vou fazer o exame de toque e tal. Tem muita piada, tem muita coisa do tipo. O exame de toque, ele é essencial para a detecção de qualquer tipo de problema na próstata. Veja, quando a gente fala em toque e PSA, é a rotina inicial que a gente utiliza, né? Se a gente deixar de fazer o toque, a gente sabe que a gente deixa de fazer diagnóstico de 20% a 25% dos casos. Ou seja, 1 em cada 4 homens vai ter o diagnóstico inicial suspeitado inicialmente pelo toque isoladamente. Ou seja, o PSA, o exame de sangue normal. Tá? Então, é um erro muito grande deixar de fazer o toque retal, né? Existe uma discussão se indivíduos com PSA menor que 1 se deva fazer o toque, porque é muito raro que se encontre câncer nessa situação. Então, isso é uma coisa ainda de discussão em congresso, etc. Eventualmente, deixar de fazer o toque em indivíduos com PSA menor que 1. Tá? Mas, na prática, funciona ir ao médico para fazer o toque, é o exame físico, né? É a maneira como o médico consegue examinar a próstata. Então, na minha visão, e além disso, ainda detecta doenças do reto, pode surpreender também um câncer de reto, né? Ou alguma doença do orifício anal, né? Então, tem uma função importante aí no cuidado à saúde do homem. Então, acho que não vale a pena abolir o toque retal, ainda não estamos prontos para isso. Correto. E a partir de que idade o cidadão deve começar a procurar um profissional? Veja, essa é uma discussão importante, né? Quando a gente fala do câncer da próstata, o câncer da próstata é a âncora da campanha de Novembro Azul.
Só que a ideia da campanha de Novembro Azul é trazer o homem para o consultório para que ele possa fazer seus exames de check-up, né? Quando a gente fala do câncer da próstata especificamente, a indicação pela Sociedade Brasileira de Urologia é iniciar os exames de rotina aos 50 anos, e quando o indivíduo tem fatores de risco, como raça negra e antecedentes familiares, começar com 45 anos. Tá? Quando a gente fala de saúde geral do homem, a gente já tem hipertensão arterial, diabetes, outras doenças incidindo a partir de 40 anos de idade. Então, eu acredito que o melhor seria começar na faixa etária dos 40 anos de idade. Tá? Já vê também o aumento da próstata, benigno, já começa a fazer seu acompanhamento, né? E para câncer de próstata fica essa questão aí entre 45 e 50 anos de idade. Certo. E como você mesmo disse que o câncer de próstata, no início, ele não tem sintomas, né? Ou seja, a pessoa não consegue identificar, esse fato de ter antecedentes familiares ou outros tipos de comportamento, obesidade, excesso de cigarro, de bebida alcoólica, tudo isso deve contribuir para que a pessoa procure um médico o mais cedo possível e comece a fazer, porque na detecção precoce você tem tratamentos eficazes e com chance de cura muito grande, não? Veja, quando a gente compara homens com mulheres, né, no Brasil, a gente tem uma diferença de 7 anos de sobrevida. Né? Em parte, com certeza, em parte, isso se dá porque as mulheres, praticamente 2 para 1 a quantidade de mulheres que fazem exames de rotina comparado com os homens. Então, nós estamos em desvantagem, por uma série de fatores, né? Preconceito é um fator, a questão de achar que o homem não fica doente, né? Ou não deve ficar doente, ou não deve detectar a doença, ou tem um pouco de receio de ter o diagnóstico para ter que fazer um tratamento, né? Outro fator, né? Falta de tempo porque trabalha muito, é outra desculpa, né? Que o homem dá para isso. E, sem dúvida, se você detecta qualquer entidade clínica de maneira precoce, você consegue ter um tratamento mais eficaz. Né? Quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de hipertensão, a hipertensão é uma inimiga silenciosa também. E o diabetes, né, enquanto não dá um coma no indivíduo, numa fase inicial com diabetes altíssima, também não é uma doença que dá muito sintoma no começo. Então, o indivíduo tem que vir fazer os testes, né, medir sua pressão, fazer seu exame físico, tirar uma história clínica completa. Né? Nós estamos vivenciando aí a época da depressão, dos problemas mentais, da ansiedade, do estresse. Então, tudo isso, a obesidade, como você bem falou, é uma doença extremamente incidente e tem tudo a ver com o câncer da próstata e com a hiperplasia prostática. Tanto que essas entidades estão relacionadas à síndrome metabólica, né, que é o aumento da resistência à insulina, que tem o diabetes envolvido nisso também, então parece que isso é uma grande síndrome clínica. Então, acho que tudo isso vale a pena, né, orientação para os hábitos, né? Tudo isso está dentro dessa ideia inicial aí de fazer uma prevenção mais ampla para a saúde masculina. Com certeza. Professor, a gente está chegando ao final desse bloco. Se tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Vira o médico, né? Se não for novembro, pode ser qualquer época do ano, mas se prepare para vir pelo menos uma vez por ano, e aí o profissional vai te indicar se você deve vir anualmente, se você deve procurar um outro profissional. Então, é a ideia da Sociedade Brasileira de Urologia que o urologista seja o médico do homem, né? Juntamente com o cardiologista, para que a gente possa, então, fazer um bom trabalho aí a partir dos 40 anos de idade. Tá ótimo. Semana que vem tem mais. E ainda no Novembro Azul, né? A gente volta lá. Aí. Obrigado, Combinado. professor. Até a próxima semana. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto, falou com você.
Atenção, Grande ABC em São Paulo! Vem aí mais 2 grandes lançamentos da Patriani em São Bernardo, os 2 na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes e o outro com apartamentos de 3 suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla e tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. 2 condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriani.